E ela pergunta, a professora Gisele, tenepsista veterana, epicentro da dinâmica parapsíquica da TENEPS, pode compartilhar conosco, se for o caso, algum extrapolacionismo marcante? Obrigada. Bom, tudo bem, Marilux? Que bom ter você com a gente aqui. Marilux, ela é uma grande amparadora nas tertúlias conscienciológicas, um grande apoio lá da Enciclosapiens, tanto no acolhimento dos verbetógrafos, quanto também nos debates. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Em relação à questão do extrapolacionismo, lá na página 2, eu faço uma menção ali do professor Valdo. Extrapolacionismo. O extrapolacionismo parapsíquico se intensifica quando a dedicação da consim aos parafenômenos interassistenciais e os amparadores extrafísicos de função investem mais na assistência por ocorrer o retorno esperado. Então, o que é o extrapolacionismo? É alguma vivência que não é comum para a pessoa dentro do desenvolvimento do parapsiquismo dela. Então, por exemplo, a pessoa, ela nunca teve uma projeção lúcida, ela tem projeções, mas elas são sempre semiconscientes, e aí o amparador, né, ele promove uma extrapolação parapsíquica para a vivência daquela consim da projetabilidade lúcida. Então, isso é favorecido pelos amparadores. Claro que a projeção lúcida também pode ser autopromovida, mas para a pessoa, né, que está iniciando, às vezes, as pesquisas em relação à questão da projeciologia, quando ela investe nesse parapsiquismo mais assistencial, é claro que há interesse dos amparadores para que a pessoa se desenvolva dentro do seu parapsiquismo. Então, eles auxiliam e promovem, então, essas extrapolações parapsíquicas, que são os extrapolacionismos, que é uma vivência que não é comum para aquela pessoa, mas que aquilo vai abrir as portas para ela dentro do seu desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial. Eu já tive, ao longo desses anos, algumas experiências de extrapolacionismos, e na TENEPS, para quem assume essa tarefa, e quando já está com a TENEPS mais consolidada, ou já passou, por exemplo, dos 10 anos de TENEPS, é mais comum isso acontecer. Mas, em qualquer etapa, a pessoa pode ter um extrapolacionismo parapsíquico, patrocinado pelos amparadores. É o que está sendo trazido aqui, né, pelo professor Valdo nessa ortopensata. Quanto mais a pessoa se dedica aos trabalhos assistenciais, mais ela amplia a possibilidade de ela ser assistida pelos amparadores com o extrapolacionismo. No meu caso, durante a TENEPS, eu já tive algumas vivências muito inusitadas que foram muito marcantes. Então, por exemplo, em determinada assistência que eu estava trabalhando no voluntariado da Conscienciologia, eu estava atuando em uma tarefa bem específica de assistência a determinado grupo. E, em dado momento, eu recebi, então, uma paravisita de um amparador, uma amparadora, mais especificamente, que não era um amparador da TENEPS, que trabalha comigo, e ela, né, eu me projetei durante a TENEPS, ela se apresentou, falou quem era, e deu algumas orientações em relação ao trabalho que estava sendo realizado por mim. Isso foi muito significativo dentro do trabalho e veio depois, em outra TENEPS que ocorreu posteriormente, levou a um desencadeamento de uma situação de extrapolacionismo que, para mim, foi um dos mais esclarecedores que eu tive na TENEPS em relação à assistência de grupo. Por quê? Em outro momento, eu fui tirada do corpo pelos amparadores, fui recepcionada por uma consciex feminina, e ela me falou que eu seria, então, encaminhada para o local extrafísico na região
onde estava ocorrendo aquela assistência ao grupo, assistência intrafísica, que eu participava diretamente dentro, né, dos meus trabalhos de assistência na vigília física ordinária. Eu fui, então, encaminhada por essa Consciex. Naquele para-ambiente, ela me apresentou, então, quem era o amparador que estava atuando naquele caso, e eu tinha sido, né, então, levada até lá, porque ele queria me mostrar o trabalho extrafisicamente, me mostrar, na verdade, a contrapartida, né, extrafísica da assistência que estava sendo realizada intrafisicamente. Então, foi falado o nome da Consciex, foi me apresentado quem era a Consciex, e, né, a solicitação que ele tinha feito para que eu fosse, então, encaminhada àquele para-local. Eu percebi, então, né, ela me mostrou todos os detalhes da situação e extrafisicamente como é que aquilo reverberava, quem eram as consciexes assistentes ou os amparadores extrafísicos que estavam envolvidos naquela situação. Me mostrou também um trabalho que estava sendo feito com as consciexes que estavam envolvidas também naquele trabalho, que tem uma relação importante de acerto grupo-kármico. Me mostrou como que era feito esse trabalho, e depois eu tive também a possibilidade, eu falei, então agora eu estou entendendo o trabalho que está acontecendo, específico, extrafisicamente, entendi todo aquele enredo e o contexto da situação que ajudou a eu entender melhor o trabalho de assistência que estava sendo feito, o que significava aquele trabalho dentro de um trabalho grupal da equipe intrafísica e a equipe extrafísica também. E também tive a oportunidade de conhecer e de ver, saindo daquele momento, né, daquele ambiente mais restrito, aquele trabalho que estava sendo feito, aquele grupo, eles me mostraram aquele trabalho grupal sendo feito dentro de um trabalho maior. Aí sim, realmente foi para mim uma vivência muito inusitada, porque eu vi o trabalho menor dentro de um trabalho específico que já era muito maior, infinitamente maior ao trabalho que estava sendo feito intrafisicamente, e depois aquele trabalho extrafísico que estava sendo feito por aquele grupo inserido dentro de um trabalho infinitamente maior, né? Dentro de um processo da relação com a Reurbex. E foi também, né, me apresentado quem era, então, a Consciexis amparadora, claro, num outro escalão, dentro, né, daquele trabalho, que ela supervisionava e fazia, né, as orientações e o amparo para aquele grupo inteiro. Então, aí você sai de uma condição de um trabalho mais restrito para uma condição de um trabalho de evoluciólogo. Então, ter visto, né, essa possibilidade de você ver um trabalho aparentemente pequeno, depois ele dentro de um contexto da TENEPS, depois o amparador da TENEPS, te possibilitar entender esse trabalho extrafísico maior, específico, e depois aquele trabalho dentro desse trabalho maior, né, dentro do processo da Reurbex, o significado daquilo, né, dentro desse trabalho maior, me trouxe, assim, muito senso de gratidão pela oportunidade que eu tive de conhecer, então, né, amparadores com escalas evolutivas diferentes e como que um trabalho estava inserido dentro do outro, né, e tudo sob a supervisão dos amparadores. Então, me fez entender melhor, sabe, Marilux, essa ideia que o professor Valdo traz de o tenepsista ser mini-peça lúcida no processo da interassistência. E como que o nosso trabalho contribui para essa engrenagem de assistência maior, que às vezes a gente não tem noção. Então, às vezes a gente está na TENEPS e a gente não tem noção da repercussão que é
uma assistência que a gente faz. Então, uma consciex que é assistida dentro da nossa TENEPS pode gerar um efeito em todo o grupo Karma que é muito benigno para todos os que estão envolvidos. Então, provavelmente, dificilmente, eu sozinha, né, teria tido essa possibilidade de esse esclarecimento, porque para mim foi muito tarístico, tudo aquilo que eu vivenciei, mas também me trouxe esse senso de gratidão, de responsabilidade e de alegria, de motivação, por saber que o meu trabalho ou a minha autoqualificação diária reverbera positivamente no resultado da assistência que eu faço. Acho que é mais ou menos isso.